Então, não precisa apresentar o nome, não precisa apresentar o grupo, não precisa nada. Direto para a resposta, tudo bem? Quem vai falar? Então, só levanta e, por favor, vamos lá. Olá. Olá, pessoal, vamos lá. Então, assim, o nosso grupo recebeu uma missão aí bem difícil, né? Para responder e falar sobre os vícios. Difícil por quê? Para todos os... o tema é um tema difícil de estar dentro dele. Porque muitas vezes a própria pessoa não sabe o problema que tem, não sabe como a família não sabe que tem um problema, mas não sabe como expor, não é mesmo? Então, assim, nós precisamos primeiro, na nossa visão, integrar a família, descobrir esse problema dentro da família. Eu tenho uma experiência de que uma pessoa procurou um padre, né, e disse: padre, na minha família tem uma pessoa com vício. Tá, qual o problema? Né? Meu esposo trabalha demais. Meu esposo é viciado em trabalho. Tá, mas isso é bom? Não, isso é ruim, padre. É ruim porque ele não dá atenção para a família. Então, por isso que eu digo, é difícil encontrar esse problema na origem. Como o Cleiton falou, primeiro nós temos que saber a origem do problema, aonde está, né? Porque o problema, depois de acontecido, né, ele já está exposto, é mais fácil de resolver ou mais difícil. Então, a nossa visão como pastoral familiar, nós devemos ir na origem do problema, reunir as pessoas que precisam dessa solução, né? E descobrir, seja o vício de álcool, seja o vício de drogas, seja o vício de relacionamentos, e não tratar apenas aquela pessoa que está Mais um minutinho só. Tá? Porque tratar junto com a família, aonde começou o problema. Muitas vezes a própria família criou essa situação. Então, primeiro, nós temos que entender, essa é a palavra-chave. Depois, acolher, mas não somente onde está o problema, mas acolher toda a família, né? Acompanhar. Nós temos que pedir ajuda pastoral familiar com outros grupos, outras pastorais, pastoral da sobriedade, por exemplo, né? Pedir ajuda, vocês têm experiência, vamos nos ajudar, né? Integrar não só essa pessoa que visivelmente tem um problema, mas integrar toda a família, né? E trazer ele, porque essa pessoa ou essa família, com certeza também tem um potencial, né? Nós temos que trazer para a igreja, para próximo da comunidade e aproveitar esse potencial dessa pessoa, para que ela possa vivenciar com a gente esses momentos. Obrigado ao grupo que ajudou essa família, né, em que vivencia na sua família as drogas, as dependências, os vícios. E aí agora eu vou conceder 3 minutinhos para o grupo que está ajudando a família em que está fragilizada por conta de depressão e suicídio. Quem vai falar? 3 minutinhos. Bom, aqui a grande dificuldade que a gente colocou é ter vamos dizer assim, o conhecimento, né, saber dessa necessidade das pessoas. Mas a gente colocou aqui principalmente ter um canal de escuta, né, onde a gente possa escutar, acolher essa pessoa e daquilo conforme for exposto buscar alguém especializado, indicar alguém especializado também para ajudar nessa condução, né? Então, porque
o gatilho da causa do problema, às vezes, como nós somos leigos, acaba sendo difícil para a gente. Então, o que a gente pensa assim, que a gente tem que ser acolhedor no sentido de se estar próximo e de indicar alguém, então, profissional para cuidar do caso. Ok. Mais alguma coisa? Tem tempo ainda. Foi falado também a buscar essa abertura, né? Como buscar essa abertura dessa pessoa? Porque quando a pessoa entra em depressão ou suicídio, que é o caso, ela se fecha. Então, como nos preparar para ter essa abertura com as pessoas? Que elas possam se abrir para nós, né? Para nós poder chegar como pastoral familiar ou como pessoa e não abandonar ela. Você se tornar dela assim algo de mesmo que você busque 24 horas, porque ela já está em depressão, ela já está pensando em suicídio. Se você abandonar ela, se você não ficar em cima dela, cuidando dela, você vai deixar ela cair realmente no que aí já não vem mais só a depressão, vem o suicídio, né? É uma das coisas que você tem que vigiar. E uma das coisas que tu colocou aqui foi a confiança, né? E ele colocou também essa confiança, de você ter essa abertura da confiança, que a pessoa confie em você, onde você possa realmente ter com ela um diálogo, né? Uma conversão de vida, né? Era isso aí. Muito obrigado ao grupo, então. E é importante que nessa parte de suicídio, lembra que nós falamos que um dos objetivos da pastoral familiar é também de articular, inclusive com os meios externos. Lembrem-se que existe um serviço de valorização à vida chamado CVV, o número deles é 188, então a gente também pode estar divulgando, né, as pessoas em que eventualmente a gente perceba essa situação, né? Então são pessoas voluntárias do Brasil inteiro que estão 24 horas prontas para receber uma ligação. Não existe nenhum julgamento, é tudo anônimo, em que, quem sabe, alguém pode estar sendo necessário. Esse grupo já esteve no Conselho Regional de Pastoral, falando sobre esse trabalho, que, se não me falha a memória, foi aqui mesmo em Joinville, no ano que nós estávamos ali. Então, isso é importante a gente também saber e divulgar. Número 188, Centro de Valorização à Vida. E quem sabe também fazer o devido encaminhamento, né, a um padre em que possa estar conversando, em que faça o quê? Este acolhimento, o acompanhamento, o discernimento e a integração dessa pessoa, né? Casos de depressão têm sido mais comum do que imaginamos, sobretudo os idosos que foram abandonados na Covid, né? Então agora o grupo número 3, que vai estar falando sobre os casais, né, que vivem uma segunda união. Então, grupo 3, como que essa família pode ser acolhida, acompanhada, tem o discernimento e... O Cleuton, é uma responsabilidade muito grande falar aqui desse pessoal lindo aí que trocou uma ideia muito bacana com a gente. Então, assim, como acolher, né? A igreja, o aspecto da igreja na passagem, na frente dela, ela é uma igreja física e as pessoas veem como um espaço físico. E ela tem que aparecer para esses casais em segunda união como um espaço acolhedor, que lá dentro tem pessoas que acolhem. Não é pelo fato de o casal ter feito uma nova união que ele perde seu espaço dentro da igreja. Então a igreja tem que ser acolhedora. As pessoas de dentro, os movimentos, a pastoral familiar tem que estar fazendo esse trabalho de acolher e acompanhar, né? Quando se inicia uma nova união, se precisa também de um acompanhamento. Não é porque você casou de novo que os problemas encerraram e ficaram no relacionamento antigo. Você tem uma nova união e os problemas são os mesmos de uma união antiga. Logicamente que você está um pouquinho mais maduro, vem um pouco mais ferido e machucado para essa nova relação. Isso também traz uma maturidade maior.
discernir esse novo momento, né? E integrar as fragilidades vivenciadas na família. Por um primeiro momento, você vai ter uma oportunidade de discutir com a tua família, com os teus pares, com os teus iguais, o novo momento que você está vivendo. Ah, mas isso eu também estou passando. Ah, isso eu já passei. Então, quando você, né, quando a igreja abre as portas, essa igreja em saída, para integrar a fragilidade vivenciada na família, você vai estar conversando com os teus pares, você vai estar conversando com as pessoas com os mesmos problemas que você, e vai contar dos teus problemas, das dificuldades que você teve nessa reorganização de família, né? Nesse rearranjo de família, nesse recomeçar, nesse reviver, e passar as tuas experiências, e dividir as tuas dores, dividir as tuas dificuldades com pessoas que estão vivendo, vão viver e já viveram essas dificuldades. Obrigado ao grupo 3. Agora vamos ouvir o grupo 4. 4 não. Desculpa, o grupo 5, em que se dispôs a ajudar uma família que vive a fragilidade das questões homoafetivas envolvidas. Bom, o que a gente conversou aqui, né? Essa questão de ajudar tanto o casal, as pessoas que têm uma tendência homoafetiva, como também a família, porque tem muitos casais, pais, que hoje em dia têm essa realidade dentro de casa e não sabem lidar com isso. Então, isso passa primeiramente pelo acolhimento, no caso, nós aqui, né, a grande maioria aqui, a gente pastoral familiar, orientar as famílias para que sejam acolhedores, presentes na vida dessas pessoas, né, que se façam realmente presentes, que não gerem uma separação, mas de fato um acolhimento, né, para que essas pessoas então se sintam acolhidas e amadas. E muitas vezes as pessoas que têm a tendência homoafetiva, elas mesmas se afastam da igreja e da família porque por algum motivo elas não se sentem acolhidas, né? Então nós, como família e como agentes de pastoral, o que a gente pode fazer para promover, para aumentar este acolhimento, né? Igual o Papa Francisco sempre falou, a igreja é para todos virem, né? Então depois se analisa cada caso, cada situação, mas que venham todos. Então nós, como família e como agente de pastoral, a gente tem que saber fazer isso. Bom, como, né? Olha, convida para grupo de oração, convida para missa, fala assim, olha, vai lá, conversa com o padre, troca uma ideia, para que a gente vá, porque uma situação difícil não vai ter uma solução fácil, né? E é uma série de coisas, uma série de coisas que precisam ser feitas para que essa pessoa, então, se sinta acolhida. Porque muitas vezes uma pessoa com uma tendência homoafetiva, às vezes ela tem isso porque ela justamente carrega feridas. Então, para a gente acolher, a gente precisa passar por essa fase anterior, que é a compreensão também, né? Compreender, poxa, mas por que essa pessoa tem essa situação na vida dela? Como é que eu posso fazer? Quando a gente busca essa compreensão, a gente consegue entender também melhor por que a pessoa vive desse jeito, procede desse jeito. Outra coisa que foi comentada aqui, né? Que seria muito interessante que a gente pudesse ter a ajuda de alguma pessoa que tenha uma tendência homoafetiva, mas que tenha entendido, né, o funcionamento disso, para que pudesse então dar formação ou fazer um atendimento particular, né, assim, para que pudesse contar a sua experiência, né, para que a pessoa comece a entender um pouco mais, porque às vezes falta muito a gente dar formação mesmo sobre castidade, por exemplo. Porque o que a igreja fala com relação ao homossexual, fala também para o heterossexual, a questão da castidade. Então, ordenar o amor, ordenar a vivência da afetividade. Isso é para homossexual, para heterossexual. Então, o que a gente precisa fazer? Oferecer essas formações, principalmente para jovem também, né? Falar sobre castidade, sobre amor conjugal, sobre o plano de Deus para o casamento, sobre a questão da identidade, né, feminina, identidade masculina, e isso
isso tudo vai aos pouquinhos ajudando essas pessoas a se conscientizarem, a terem mais clareza e a entenderem que elas não são excluídas, né? Mas que elas precisam de fato passar por um entendimento mais profundo sobre isso. Então, obrigado ao grupo 3 e ao grupo 5, né? E aí, então, é importante isso que foi trazido e lembrar de que nós não estamos falando de nada novo. Tem muita coisa pronta, mas eu preciso bater na porta, eu preciso buscar tanto a nível de formação quanto grupos. Tem muita coisa já em andamento. Só que a gente precisa abrir o coração para poder exatamente atuar nessa parte, né? E quem é que pode participar da pastoral familiar? Todos, qualquer um, né? Não é, a pastoral familiar não é formada por casais. Bom, que tenha casais. Pode ser um idoso, pode ser um viúvo, uma viúva, um homossexual, pode ser qualquer pessoa, um separado. Ela não é de casais. E agora o grupo 1 vai nos falar então sobre perdas e viuvez. Quem vai falar? 3 minutos. Então, conversando sobre perdas e viuvez, a gente tem que ver que a gente precisa olhar muito amplo e ter um olhar caridoso e mais aberto. Você falou em abrir o coração, nós precisamos abrir o coração e os olhos, porque muitas vezes nós olhamos só para frente, nós não olhamos para o lado. Conversando, comentávamos assim que entramos na igreja, às vezes sem uma pessoa que ela vai estar sempre sozinha na igreja. A gente não entende o porquê que ela está sozinha. A gente não vai saber por que ela está sempre sozinha. A gente não conversa, a gente não conhece. Então, a gente comentou sobre uma realidade da paróquia São Judas, que eles fazem um encontro para viúvos. E é um encontro muito bonito, em que se traz os viúvos para conversar. Só que eles conversam naquele momento e daí para frente. O desafio é o que nós fazemos com esses viúvos depois desse encontro. E esses viúvos que participam desse encontro, eles participam normalmente da paróquia, mas aqueles que não participam, aqueles que não estão ativamente participando da paróquia, o que a gente faz? Nós comentamos também que as nossas igrejas celebram as missas de 7º dia, e essa missa de 7º dia tem um viúvo, tem uma viúva, tem um filho que ficou. E o que nós fazemos com essa informação? Depois que passa essa missa de 7º dia, a gente vai atrás para saber quem são essas pessoas, de que ajuda que ela precisa, se está ali sozinha, se precisa do nosso cuidado, se precisa do nosso carinho. Então, como é que a gente vai fazer para ir atrás dessa informação? Há registro nas nossas paróquias dessas famílias? A gente está indo atrás desses registros, está indo atrás dessas famílias para saber quem são? Muitas vezes não, porque a gente está com o olhar fechado. A gente precisa abrir mais o nosso olhar para o nosso irmão, para aquele que está na igreja sozinho, para aquele que fica sozinho, para aquele que foi abandonado, que muitas vezes a gente não sabe que foi abandonado. E a gente não pode trabalhar sozinho. Nós temos várias pastorais. Nós temos a pastoral do idoso, que está lá com o idoso, sabendo que aquele idoso está só. Nós temos a pastoral social, que está acompanhando as famílias que são fragilizadas e que precisam do apoio social e que pode nos trazer essa informação. Nós temos os jovens, as pastorais juvenis também, que acompanham os jovens e que sabem que muitas vezes aquela mãe, aquele pai foi abandonado. Então a gente precisa estender os nossos braços, nós precisamos estender o nosso coração e principalmente colocar um palitinho no nosso olho e abrir um pouquinho mais o nosso olhar. Obrigado ao grupo 1, que nos fez abrir os olhos também. E obrigado a todos os grupos em que puderam, num breve instante de reflexão, responder a esse grande questionamento que é o desafio: como acolher, acompanhar, discernir e integrar a fragilidade de uma família, aonde quer que ela esteja, na realidade em que ela estiver. E o que o trouxemos aqui foi apenas as 5 prioridades a nível nacional, mas que eu tenho certeza que também são realidades
aqui na comunidade, na arquidiocese, e lembrando que são mais de 40 tipos de casos especiais que são apresentados nos documentos da Pastoral Familiar. Tranquilo? Então, de onde vocês estão, vocês receberam um tecido. E agora nós vamos construir uma colcha em que, no momento em que eu disser vamos construir a colcha, vocês vão se levantar no momento em que eu falar, e a Adriane vai estar ali no meio, só para vocês verem onde ela vai estar, e nós vamos colocar ali no piso essa colcha, nós vamos construir essa colcha a partir de onde vocês estão. E aí a gente já parte para a finalização desse momento. E agora eu gostaria de convidar vocês que, no momento de olhar para dentro, né, que vocês possam olhar esse tecido, esse pedaço de tecido, esse retalho que você recebeu, e que você possa olhar para ele não mais como um tecido, mas como uma vida, uma história, uma dor, uma esperança, que você possa olhar para esse tecido, sentir a textura, a espessura, as bordas. Pode ser que esse tecido esteja se esfiapando, não esteja regular, que ele tenha uma borda, sei lá, diferente. Mas cada retalho tem um tom, tem uma textura, tem uma marca. Tenham certeza que nenhum do tecido é igual ao outro. E todos carregam cicatrizes de pertencimento. E assim são as famílias que acompanhamos na Pastoral Familiar. Agora vocês acompanharam 5 famílias, com 5 realidades, com 5 fragilidades. São fragmentadas, feridas. Continue olhando para esse tecido que você recebeu. Essas famílias, essas pessoas que estão nas mãos de vocês hoje, elas são profundamente amadas pelo bom pastor. Falamos em casos especiais, de pessoas que vivem em segunda união, marcadas por culpas ou rejeição, de lares atravessados por lutos, viuvez, que choram no silêncio do esquecimento, de pais e filhos que carregam o peso da dependência química, muitas vezes em segredo, de famílias que vivem a realidade da homoafetividade, rodeada por olhares que julgam, mas que raramente escutam, de corações mergulhados em depressão e de vidas que foram ceifadas pelo suicídio, clamando por misericórdia aonde só havia exigência. Esses retalhos são essas pessoas. E agora eu convido que vocês possam ir até o local que nós falamos e depositem ali, coloquem ali no piso essas pessoas. Vamos fazendo isso então, devagar, cada um vai indo até lá. E aí a gente continua a reflexão. Pode ir indo. E você, onde que está? Talvez também seja um pedaço costurado desta colcha. Talvez você também tenha suas rachaduras. Talvez tenha sentido que na vida faltava um fio que unisse tudo. Mas veja, só a beleza na colcha, porque ela está sendo construída, ela está sendo costurada. E nós estamos aí, colocando no chão, cada uma dessas pessoas, porque nós vamos fazer a nossa parte. Estamos fazendo a nossa parte. Porque exemplo do bom pastor, ele que não se afasta da ovelha ferida, nós também não. Ele vai atrás da desgarrada, nós também. Ele conhece cada uma dessas pessoas pelo nome. Pode ser que nós também conheçamos essas pessoas, pode ser que estejam em nossas famílias. Acolher é se ajoelhar no chão da história do outro. Acompanhar é caminhar junto, mesmo sem entender tudo. Discernir
é escutar mais do que falar. Integrar é amar até que o outro se sinta parte do rebanho. Que cada pedaço dessa coxa que estamos construindo nesse piso seja um compromisso, não de deixar nenhuma família para trás, de construir com paciência e ternura. Uma igreja onde as fragilidades não sejam expulsas, mas abraçadas. Como disse o Papa Francisco, a igreja não é uma alfândega, é a casa paterna onde há lugar para cada um com a sua vida desgastada. Então, ao olharmos agora, dirigirmos nosso olhar para essa coxa, convido a todos para que olhem para essa coxa. Não enxergamos mais ali um pedaço ou vários pedaços de tecido, mas sim pessoas dessas famílias que estão fragilizadas, e que ao final desse encontro possamos sair daqui como agulhas nas mãos de Deus, que possamos costurar com amor os relatos e os retalhos dessas vidas. Agora diante de nós está a coxa, está ali no piso. Convido a todos para que possam voltar para essa coxa, até mesmo aqueles que estão conversando um pouquinho, cochichando, né? Que possam voltar para ali. É um momento único que estamos vivenciando, né? E aí Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim, eu dou a vida por elas. Então diante de nós, mais uma vez, está a coxa que juntos construímos, mas ela não é apenas feita de pano, de retalho. Ela é feita de gente, de história, de ausências, de segundas chances, de marcas que ninguém vê, mas que Deus conhece com profundidade. Cada pedaço que colocamos ali sobre esse chão representa alguém. Alguém que talvez já caiu, alguém que está tentando se reconstruir, alguém que vive algo que nós ainda não entendemos, mas que o coração do bom pastor já abraçou muito tempo. Hoje falamos de famílias que vivem segunda união, de viúvos, de viúvas, de drogas, dependências, de realidade homoafetiva, de depressão, de suicídio. E esses retalhos que aí estão, diante de nossos olhos, são feridas, mas que neste chão, unidos, se tornam cura. Porque o amor do bom pastor não se limita aos perfeitos. Ela não se ocupa apenas com os sãos, com os fortes, com os certinhos. Ele se ajoelha nos escombros, vai atrás da ovelha ferida, chama cada um pelo nome e com ternura coloca sobre os ombros e diz: você pertence, você tem lugar, você é parte do meu rebanho. Acolher, acompanhar, discernir e integrar são verbos e não instruções, são gestos de Jesus. Acolher é abrir o espaço no coração antes de abrir espaço na agenda. É dizer: seja bem-vindo, até mesmo quando não sabemos o que fazer. Acompanhar é caminhar ao lado, mesmo quando o outro ainda tropeça. É não soltar a mão, mesmo no escuro. Discernir é colocar-se em oração, é escutar a voz de Deus nas entrelinhas da história do outro. Integrar é trazer para dentro, é dizer com atitudes: você não é problema a ser resolvido, você é filho a ser amado. E nós? O que vamos fazer com esses retalhos? Podemos deixá-los no chão como sobras? Ou podemos costurá-los com amor, tocando um novo tecido da igreja, onde toda fragilidade pode ser redimida pela ternura do pastor? Essa coxa que construímos é mais do que símbolo, é um chamado. Chamado para ser cada dor com olhos de esperança, para ser ponte onde antes havia muro, para ser voz onde antes havia silêncio, para ser mão onde antes
havia julgamento. A igreja é chamada a ser casa paterna, onde há lugar para todos. 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 Que essa colcha nos recorde disso. Nenhum pedaço é inútil. Nenhuma vida é perdida. Nenhuma história está fora do alcance do bom pastor. E que nós, pastores, acompanhantes, leigos, leigas, famílias, possamos ser agulhas nas mãos de Deus, unindo vidas com os fios invisíveis da misericórdia. Porque no fim, o que salva não é o pano, é o amor que costura. Que assim seja. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Obrigado, Cleuton. Queremos convidar o casal da comarca de Mafra para entregar um mimo para Simone e do Cleuton, um pequeno gesto de gratidão às palavras que nos inspiraram nesta manhã. Obrigado, pessoal. Não precisava. Era isso? Uma fotinha, casal. Uma fotinha aqui com o casal.